penso que a maioria de nós, a maioria da igreja, ela não está disposta a ouvir e a falar sobre. Mas eu penso que nós precisamos falar sobre isso. Eu quero convidar você a ler comigo, assim de pé, como nós estamos, 2 textos. Finalzinho do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias, capítulo 3. E algumas folhas à frente, Mateus, capítulo 5, versículo 17. Queridos, eu quero compartilhar algumas coisas com você a respeito de dízimo. Dízimo parece ser um assunto que é meio tabu, meio escondido na igreja, um assunto que às vezes nós não gostamos de tocar, porque sabemos que a membresia não vai gostar, um assunto que não, parece que não pode ser discutido. Mas eu penso que aqui nós temos uma chave da parte de Deus, um poder para destravar as nossas vidas, e não digo isso num tom financeiro. Mas eu penso que isso tem um poder da parte de Deus para a nossa vida, de fazer com que hajam bênçãos espirituais sem medidas em todas as áreas da nossa vida, para serem derramadas sobre nós. Mas às vezes a falta de entendimento, ou a permanência num entendimento não completo ou equivocado da palavra de Deus, nos impede de romper, de prosperar e especificamente de recebermos aquilo que Deus tem. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo de número 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que temos de roubar? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. E com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas folhas à frente, Mateus capítulo 5, verso de número 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Não vim para revogar a lei dos profetas, diz o Senhor. Mas Ele vem para que faça com que a lei seja cumprida. E aqui estamos, só um detalhe, no Novo Testamento. Queridos, podemos assentar. Eu quero dizer para você que, desde que nós temos as Escrituras como fonte de informação acerca dos projetos de Deus, desde sempre a gente percebe que Deus tem um plano de ação para todas as coisas. Quando Deus começa a fazer o movimento da criação, a gente percebe que Ele não faz aleatoriamente, Ele tem um plano. Quando Deus começa a construir a arca, por exemplo, a gente vê que Deus não faz as coisas assim, Ele tem um plano. Quando Deus manda a execução do tabernáculo, Ele também não faz aleatoriamente, Ele tem um plano. E você pode perceber isso fazendo a leitura da palavra de Deus. Quando Deus manda construir o templo, Ele tem um plano para isso. Ele tem um projeto muito bem elaborado e todas as faces, do início ao fim disso. E quando Deus manda construir o tabernáculo, o templo, a primeira coisa que Ele manda construir é um cenáculo. É a casa da tesouraria. O lugar onde todos os recursos que o povo iria trazer seria guardado. Perceba que Deus não manda começar a construção do templo pelo altar, o lugar da presença manifesta dele. Não. Ele manda a construção começar a ser feita pela casa da tesouraria.
o lugar de se guardar os mantimentos que o povo de Deus ia fazer. Nós ouvimos muitas afirmações de que o dízimo ele está preso ou ele pertence às leis. Mas quando Deus manda construir e quando Deus começa a fazer isso, é antes das leis. Se nós formos a palavra de Deus e dizermos que dízimo não é presente no Novo Testamento, esse primeiro texto fala sobre isso, de que Deus não vem para revogar nenhum tipo de lei, pelo contrário, mas Ele vem para trazer um peso maior sobre a lei, de forma assim como Ele fez com os 10 mandamentos. Ele não revogou os 10 mandamentos, a lei moral, mas Ele coloca um peso extremado. Ele diz assim: agora vocês não são mais escravos da lei, vocês são livres por causa da graça, mas por causa da graça que tem o peso de um peso maior do amor de Deus, da vontade, do direito de escolha, vocês vão amar a Deus sobre todas as coisas e vocês vão amar o próximo como vocês amam vocês mesmos. Então Deus coloca uma conotação maior, um peso maior sobre os 10 mandamentos e não a revogação dele. E o dízimo também é uma lei moral, então não é diferente dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são coisa do Antigo Testamento. Até a lei civil diz que se você praticar alguns dos atos dos 10 mandamentos, você vai sofrer a penalidade civil. E se você deixar de cumprir os mandamentos civis a respeito da forma instituída da vida financeira, você vai também sofrer as penalidades civis em relação a isso. Queridos, quando nós vamos então pensar que dízimo é uma coisa do Antigo Testamento, nós vamos ver lá em Gênesis 14, não precisa ler. Eu vou citar vários textos, se você quiser fazer anotação, para que depois você leia em casa, fique à vontade. Gênesis 14, de 18 a 24, vai falar do dízimo de Abraão. Queridos, perceba que Abraão, dentro do contexto do Antigo Testamento, ele está 400 anos antes da lei ser instituída. E nós já vemos que há um movimento da parte de Deus que faz com que o seu povo, os seus filhos, os seus servos, ou os crentes, como costumamos dizer hoje, façam a instituição do dízimo. O dízimo então não era lei, o dízimo era um ato voluntário. O dízimo era uma movimentação, era um movimento de gratidão a Deus por entendimento de que tudo pertencia a Deus. Aquele povo naquela época entendia de que não era a terra que fazia com que a árvore crescesse e os frutos dessem. Eles sabiam que a semente eles podiam lançar na terra, mas quem ia dar o crescimento era Deus. Eles sabiam que eles podiam ter gado, mas se não fosse o poder de Deus de fazer com que a esterilidade fosse eliminada, não veriam o crescimento do rebanho. Então esse povo, eles entendiam que tudo pertencia a Deus. E eles dizimavam de tudo que a terra produzisse, de tudo que os animais se procriavam. Eles dizimavam das coisas pequenas e das coisas grandes. Abraão é um exemplo do dízimo voluntário. Antes da instituição da lei de Moisés, que veio acontecer 400 anos depois. O dízimo era uma entrega. Quando a palavra de Deus no Novo Testamento vai dizer de que nós temos que oferecer o nosso culto racional a Deus, uma oferta de sacrifício vivo, de que isso suba com um aroma suave a Deus, esse povo entende de que ir à presença do sacerdote, que era o significado da própria presença de Deus, e colocar aos pés dele os dízimos e as ofertas de tudo aquilo que eles produziam, eles tinham um entendimento de que esse era o culto que subia na presença de Deus com aroma suave. Na verdade, então, o dízimo nesse tempo de Abraão era um movimento de culto, era um movimento de adoração, era um movimento de rendição a Deus, um entendimento pela prática de que Deus era dono de todas as coisas. Então eles iam em adoração a Deus e colocavam o dízimo aos pés dos sacerdotes. Eles ofereciam culto de adoração a Deus, com tudo aquilo que eles tinham, com todo o significado que havia no coração deles acerca da majestade, da soberania, do poder de Deus de constituir todas as coisas. Eles entendiam que o dízimo, que o culto, era a forma de que o coração deles
fossem tocados por Deus ou chegassem a Deus de forma de receber as bênçãos espirituais. Percebam que Abraão, através dessa prática, ele não foi só abençoado financeiramente, mas a palavra de Deus diz que Deus abençoou ele sobremaneira. Deus abençoou ele espiritualmente em todas as áreas. E até o dia de hoje nós falamos de Abraão, falamos da sua forma de homem de Deus, das suas experiências. Nós falamos desse caráter, desse poder de Deus e o que Deus fez através da vida dele por causa de uma postura de reconhecimento de que tudo pertence a Deus. E queridos, quando nós temos um entendimento de que tudo pertence a Deus, nós devolvemos a Ele. Nós não fazemos assim com os nossos filhos. Quando nós entendemos que os nossos filhos são de Deus antes de serem nossos filhos, nós temos um entendimento de uma responsabilidade muito maior de inculcar nele a palavra de Deus, porque quando eles forem velhos, eles não se desviarão sempre. Queridos, quando nós entendemos que tudo é de Deus, nós tratamos as coisas com mais seriedade e com mais zelo, com mais dedicação. O segundo exemplo ainda no Antigo Testamento acerca de dízimo é o dízimo de Jacó. Gênesis 28. Perceba, quando você for fazer a leitura em casa de Gênesis 28, de 18 a 22, perceba que o dízimo, o comportamento de Jacó é igual ao comportamento de Abraão. No mesmo formato de que Abraão fazia, Jacó fazia. Isso nos mostra de que havia uma dinâmica familiar no meio disso. De que esse homem chamado Jacó, ele aprendeu dentro da casa dele, através da experiência ou do comportamento do seu pai, como proceder acerca das coisas sagradas. E a palavra de Deus, desde Gênesis, dá a citação de que dízimo é coisa santa, é sagrado ao Senhor. E se você for procurar o entendimento da palavra sagrada, você vai perceber que sagrado é a mesma coisa de ser separado ao Senhor. E Deus, Ele é tão misericordioso, tão bondoso, que do 100% que é dele, que quando nós entendemos que Deus é dono de tudo, inclusive da nossa vida, e a gente percebe que Ele diz assim: não, você só devolve 10% porque eu tenho um plano para isso. Eu tenho um propósito específico para esses 10%. Os outros 90%, eu vou deixar você administrar. E queridos, não é porque Deus deixa que a gente administre os outros 90%, é que a gente pode fazer isso a nosso bel prazer ou usando de recursos fora de um contexto bíblico. Nós temos que administrar isso com zelo, com responsabilidade. Se nós faltamos com zelo e com a responsabilidade da forma com que vamos cuidar desses 90%, se essa conta não fechar, não adianta a gente dizer que Deus não tem sido misericordioso. Porque, queridos, nós somos homens e mulheres que têm a responsabilidade de cuidar de todas as coisas como se fossem do Senhor, com um movimento de zelo, de cuidado, de responsabilidade e de honra. De honra, amém. Queridos, quando nós tratamos a nossa vida financeira com desleixo, de qualquer jeito, gastando mais do que ganhamos, nós desonramos aquilo que Deus tem confiado às nossas mãos. Nós estamos dizendo para Deus que nós entendemos a reprovação dele, de que podemos decrescer na nossa vida financeira, porque não temos habilidade e nem honra para com ele. No trato de responsabilidade de administração daquilo que ele nos concede. Jacó aprendeu com raiva. Eu penso que muito felizes são as famílias que dentro dos seus lares a palavra de Deus, os princípios de Deus, através da verbalização, mas principalmente do testemunho, ou aquilo que eu falo é compatível com aquilo que eu faço. E queridos, quando uma criança cresce dentro da igreja, tendo um comportamento, tendo o exemplo do seu pai e da sua mãe, contraditório àquilo que a palavra de Deus diz, nós estamos gerando, fazendo crescer homens e mulheres que amanhã terão muita dificuldade em obedecer a Deus e a sua palavra. Porque, queridos, o comportamento
fala muito mais alto do que qualquer palavra. Os nossos filhos, eles vão fazer aquilo que a gente faz, ainda que sem uso de palavras. E aquilo que a gente diz para eles fazer, se não for compatível com aquilo que fazemos, eles não vão. Os nossos filhos aprendem com os nossos exemplos, muito mais do que eles aprendem com as nossas palavras. A vida de Jacó não foi diferente da vida de Abraão. Ele foi grandemente abençoado em todas as dimensões espirituais e não só financeiramente, porque ele guardou o princípio de dízimo ao Senhor. E queridos, eu quero dizer que quando um coração, quando uma vida genuinamente, de fato, de verdade, se rende ao Senhor, não é só o seu coração que vai ser impactado e transformado, mas o seu rosto. Porque vida financeira é espiritual. Na verdade, tudo na nossa vida é espiritual. Porque nós somos espírito. Porque o nosso Deus é espírito. Se Deus fosse carnal, nós poderíamos dizer que a vida financeira é carnal. Mas Deus não é carnal. Deus é espírito. E a palavra de Deus diz que Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Então estamos falando de coisas espirituais. Coisas sagradas, santas, separadas ao Senhor. O dízimo era uma prática comum entre o povo de Deus, desde o início da nação humana. Bem antes da instituição da lei. Quando então que o dízimo foi implantado ou incorporado na Bíblia como lei? Eu vou te dar 3 textos bíblicos que falam sobre isso. Levíticos 27, 30 a 32, número 18, de 20 a 32, Deuteronômio 14, de 22 a 29. Esses textos, eles falam de como o dízimo deveria ser trabalhado agora então como lei. Queridos, por que as leis são instituídas? Porque quando o homem sabe o que tem que fazer e não faz, a lei vem para colocar ele no caminho estreito, de que se ele insistir em continuar fazendo a coisa errada, ele vai sofrer punição. Então é por isso que a lei então entra com o dízimo entra então através da lei, porque havia no meio desse povo aqueles que ousavam ser a exceção do comportamento do povo de Israel. Eles começaram a desobedecer a lei, como assim começaram a construir bezerros e adoração a outros deuses. Por isso que veio os 10 mandamentos. Então a lei vem. E hoje, quantas e quantas leis novas nascem a cada dia. Por quê? Porque o povo está fora do trilho. Então precisam ser colocados muros de proteções, para que se a pessoa passar por ele entenda que vai haver uma penalidade. A Bíblia chama isso de maldição. Esses textos falam então da incorporação do dízimo dentro de um formato de lei, para que o povo entenda de que eles precisam continuar como no início de tudo funcionava bem. Mas por causa da desobediência foi necessário colocar regras. Eles deveriam dar o dízimo de tudo que a terra produzisse. Essa era a prática cristã. O dízimo era santo, era separado, era sagrado ao Senhor. A Bíblia sempre fala de que quando um homem ou uma mulher usa alguma coisa que é separada de Deus, ele vai sofrer a penalidade disso. Então o Antigo Testamento, ele vai encerrar com o texto que a gente leu, do profeta dizendo o seguinte: igreja, vocês estão ousando sair fora dos limites de proteção de Deus, e vocês vão sofrer as penalidades de Deus. Mas se vocês voltarem ao caminho de Deus e fazerem conforme a vontade dele, e ele ainda, eu penso que é tomado por um movimento maior do Espírito Santo de Deus, há nele um movimento de ousadia intensa. Ele diz assim: fazer prova de mim. Queridos, perceba que você não encontra na palavra de Deus esse tipo de palavra assim, fazer prova de Deus. A Bíblia não tem esse tom. Mas em relação ao dízimo, o profeta é ousado, e creio que não é uma palavra do profeta, mas do próprio Espírito Santo de Deus. Como se o homem precisasse de dar um passinho a mais, para que houvesse um entendimento nele. Ele diz: fazer prova de mim. Decide obedecer pela obediência e receba o movimento dos céus, mas não fique aí. Depois que você entender
dizer que a obediência traz o céu aberto sobre a sua vida e traz o poder das bênçãos espirituais de Deus sobre você. Então não fica na prova, mas entra no eixo e faz por amor a Deus. Faz por decisão de obediência a Deus e a sua palavra. Como eu disse no início da minha fala, que Deus tinha um propósito para todas as coisas. Então a lei começa a trabalhar o propósito do dízimo. Deus tinha um plano para tudo, inclusive para a manutenção da casa dele, inclusive para a manutenção dos sacerdotes, inclusive para a manutenção das viúvas, dos órfãos e da obra missionária. Queridos, Deus não precisa de dinheiro, Ele é dono de todo o ouro de toda a terra. Mas, queridos, não tem um outro jeito de se manter. A palavra de Deus diz que aqueles que vivem do altar têm que comer do altar, ou seja, o que vai vir de recurso financeiro sobre a vida dele é através dos dízimos e das ofertas da igreja. Dinheiro não cai do céu. E cuidado se você espera que as coisas caiam do céu, porque literalmente a única coisa que caiu do céu até hoje foi demônio. Não foi? Quais foram as coisas que caíram do céu até hoje? Lúcifer e os seus, quando foram expulsos dos céus e desceram para a terra, caíram na terra. Cuidado se você tem o hábito de esperar que as coisas caiam do céu. Pode cair um demônio sentado bem no seu colo. E ele pode ter autoridade, autonomia para governar a sua vida e também a sua vida financeira. Queridos, observemos a palavra de Deus. Vamos abrir o nosso coração. Vamos nos dar a liberdade de sair de um conceito que não seja genuíno a palavra de Deus. Vamos nos dar a liberdade de desfrutar de algo maior, grandioso da parte de Deus na nossa vida. Por que continuar vivendo uma vida pequena, medíocre, miserável, se Deus tem toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus para depositar sobre a nossa vida? Desobediência à palavra de Deus, aos princípios de Deus, não resulta em bênçãos na nossa vida. E não é só na área financeira, mas é no todo. Queridos, Deus não tem predileção em trabalhar alguma área específica da nossa vida. Deus tem predileção de trabalhar o todo da minha vida, o todo da sua vida, porque o nosso caráter se dá no envolvimento de todo aquilo que nós somos, e não de forma funcional. Deus tem um jeito específico para todas as coisas. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar de uma maneira que talvez a sua mente não seja capaz de entender. Deus quer te abençoar não porque você é um filho especial, porque você é uma filha especial. Deus quer te abençoar porque Ele quer te usar para abençoar o reino dele. Deus quer abençoar você para você ser próspero e dar testemunho daquilo que Ele faz. Mas não com o fim de se encerrar aí, mas de que você possa fazer com que o nome dele seja propagado até os confins da terra. E a gente não faz isso, queridos, com oração simplesmente. Existem 3 formas de você fazer missão: indo, orando e investindo. E eu penso que essas 3 coisas cabem à nossa responsabilidade. Porque nós nunca iremos até os confins da terra se não começarmos a nossa missão aqui, sustentando a nossa igreja local. Isso é missão, isso é responsabilidade, isso é entendimento de que a Deus pertence todas as coisas, inclusive a sua vida, inclusive a sua vida financeira, e a igreja onde Ele entendeu colocar você para ser um sustentador da sua palavra, um manutentor, fazer a manutenção da igreja e daqueles que Ele tem levantado para ser as pessoas que vão anunciar o Evangelho, homens e mulheres que Ele tem instituído como sacerdotes, profetas da sua casa. Isso é de nossa responsabilidade. Mas vamos pensar também vamos pensar como o dízimo está estabelecido na história do povo de Israel. Se você olhar a história do povo de Israel de forma panorâmica, tentando entender como o dízimo estava inserido lá. Talvez eu nem precisasse falar isso, porque o pastor Isaías disse ainda há poucos minutos. O dízimo, dentro da história do povo de Israel, na verdade funcionava como um termômetro.
uma forma de medição de como estava a espiritualidade da igreja. Quando as coisas estavam bem, tudo estava certo na vida do povo de Israel, eles dizimavam. Mas quando faltava chuva, vinha chuva demais, ou quando uma enfermidade batia, ou quando o sol demorava, enfim, qualquer adversidade, o povo parava de dizimar. Então, na verdade, na história de Israel, o dízimo funcionava como um termômetro de como era a espiritualidade daquele povo. Quando o pecado chegava à porta da prática do povo de Israel, o dízimo era uma das primeiras coisas que eles deixavam de praticar ou de dar continuidade à situação. A desobediência, quando batia a porta das famílias, o dízimo era a primeira coisa que era deixada de ser obedecida. Parece que existe uma facilidade maior do bolso fechado do que a face se render diante de Deus. Esse povo me confessa com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos à casa de Deus, nós não temos compromisso com a casa de Deus. Vamos à casa de Deus, mas não temos compromisso com o Evangelho, com a verdade dele. Não temos compromisso com a manutenção da casa de Deus e a continuidade da proclamação do Evangelho de Deus. O dízimo da história de Israel funcionou muito. E eu penso que isso aqui não é do povo de Israel lá no ano 30, 40, 400, 800 antes de Cristo. Eu penso que é hoje, século 21. O dízimo continua sendo um termômetro de medição da espiritualidade do povo da casa de Israel. 1 Coríntios 9 fala que o dízimo, dentro dos planos de Deus, é para o sustento do ministério sagrado. Queridos, se você olhar bem para esse tempo, se você prestar atenção no que ainda precisa ser feito aqui, quando nós pensamos em tempo, se você pensar de como Deus, leia a instituição, da forma como Deus mandou com que o templo fosse construído, cada detalhe de todas as coisas, os materiais de primeiro, o formato de tudo, e olha para a sua igreja, a quantidade de coisas que ainda precisa ser feita aqui. Mais que isso, olhe para a sua cidade, olhe para o seu bairro, olhe para esse lugar onde Deus nos colocou. Queridos, você podia morar em qualquer lugar do mundo, mas você mora aqui. E Deus quem fez isso. Olhe para as necessidades do lugar onde nós habitamos. E o quanto disso é de responsabilidade da igreja local de se manifestar corporeamente, fisicamente, como resposta da necessidade das pessoas. E olha o quanto a igreja recebe anualmente, mensalmente, semanalmente, do seu entendimento de que a Deus pertence a todas as coisas. Nós vamos entender por que isso é chufado. Mas ainda continuamos dizendo de que dízimo não é bem assim. Talvez você diga assim, pastor, não existe nenhuma afirmação no Novo Testamento acerca de dízimo ser obrigação. Realmente não existe. Mas também não existe no Novo Testamento nenhum tipo de afirmação de que você tem que obedecer os 10 mandamentos, e nós sabemos que temos. Não existe nenhuma afirmação no Novo Testamento que no dia de domingo e no dia de quarta-feira nós temos que estar no culto. Não existe. Mas nós entendemos que devemos estar na igreja no domingo, porque é o primeiro dia da semana e que temos que dar as nossas primícias ao Senhor. É entendimento, queridos, de entender que a graça me liberta da lei, mas ao mesmo tempo me coloca num lugar de responsabilidade. E essa responsabilidade diz que se amo Deus e amo as pessoas e amo a sua casa, tenho responsabilidade com ela, com a sua palavra, com os princípios de Deus e com a vontade de Deus.
e de que o melhor jeito de receber, princípio de Deus, é dando. O jeito de nós recebermos, segundo a Bíblia, é dando. É dando que se recebe. Se você planta pouco, você colhe pouco. Se você planta muito, você colhe. Querido, se liberta da lei. Se liberta do jugo, da escravidão da lei, de achar que dízimo é coisa da lei. E entenda, seja livre para pensar que Deus é dono de tudo, inclusive da sua vida. E que nenhuma folha vai cair de uma árvore se não passar pelo crivo dele. Nenhuma semente lançada à terra vai produzir frutos se Deus não der o crescimento. De que nenhuma empresa vai permanecer constituída se Deus não a sustentar. Se Deus não fizer com que você tenha saúde para levantar de manhã, trabalhar e colher o suor do seu trabalho. Querido, vai para um hospital fazer a visita. Perceba, entenda o que é urgência de vida. Num lugar de pessoas que estão com câncer terminais. Você vai esperar Deus te botar num estreito para que você se renda a Ele. Graça significa ou nos coloca num lugar aonde por causa do amor nós decidimos obedecer. Graça significa que eu estou disposto a me libertar da lei porque eu amo, porque eu escolhi amar. Querido, se amamos Deus, o que é o divino? Se amamos Deus, que lugar as pessoas têm ocupado na nossa vida? Se amamos Deus, por que nos colocamos antes das pessoas? Esse entendimento de amor precisa sofrer ajuste. Precisa entrar no processo de dinâmica de Deus, de vontade de Deus. O segundo texto que nós lemos, Mateus capítulo 5, verso 17. Jesus sabia que havia um burburinho no meio dos fariseus a respeito do dízimo. E Jesus diz para eles: não pensem vocês que eu vim para colocar tudo fora, aquilo que foi dito por Moisés na lei, que foi dito pelos profetas. Eu não vim para isso, mas eu vim para que não só a lei, mas acima da lei tudo venha a ser cumprido por mim. Quando nós passamos aqui pelo projeto de vida e falamos durante uma semana, quando ouvimos durante uma semana acerca do projeto da cruz, nós entendemos que Deus fez, que Jesus Cristo fez muito mais do que morrer como Salvador. De que cada uma das coisas que Ele viveu na via dolorosa foram presentes para mim e para você por manifestação do Pai. Ele diz assim: eu tenho que ir para morrer, eu tenho que obedecer a lei, mas eu vou fazer mais que isso, porque eu vou entrar no campo. Eu vou ser insistente. Seja corajoso. Se permita